Oi nerds, tudo bem? Eu sou o Will e hoje vamos falar sobre o sétimo episódio de The Last of Us. Mas antes da gente começar a conversar, e olha que hoje tem muita coisa pra falar, eu quero te pedir aquele favorzinho. Se você gosta do nosso conteúdo, já deixa o seu gostei, se inscreva aqui no canal e, claro, também ative todas as notificações para não perder nenhum vídeo. E agora que você já fez tudo isso, podemos falar sobre o episódio. O episódio 7 começa momentos após o Joel cair do cavalo ferido, o que nos dá a entender que a Ellie deu um jeitinho de arrastar ele para um lugar seguro para tentar cuidar dele. Mas já no início a gente vê também um rastro de sangue deixado pelo Joel, que pode ser um fato bem importante pro oitavo episódio, então já vamos guardar isso aí porque nada aparece por acaso. Mas o importante da gente saber é que o Joel tá acordado novamente, apesar de estar sentindo bastante dor e também tá perdendo muito sangue. E novamente eu queria pontuar aqui a importância deles terem deixado o ferimento dele mais realista na série, já que no jogo ele cai do segundo andar e uma viga acaba atravessando o seu corpo. É muito chocante? Claro que é. Mas na vida real isso facilmente teria perfurado no mínimo um órgão. Então como que o personagem conseguiria sobreviver nesse mundo tão sem recursos? Pois é, mas passando disso, a Ellie vai ter um flashback de sua vida passada e nós mais uma vez seremos retirados da história principal. Diferente do episódio do Bill e do Frank, esse deslocamento do roteiro vai fazer mais sentido, porque agora a gente vai ver um pouco mais como a Ellie era treinada na Escola da Fedra, as doutrinações e principalmente como ela foi mordida pela primeira vez. Então acaba que não é um episódio tão descartável como o do Bill e do Frank. Mas também não tem aquela excelência que foi aquele episódio, mas a gente já vai falar disso. Esse momento do passado da Ellie que a gente vai acompanhar é uma adaptação da DLC Left Behind, que foi lançada pouco tempo depois de The Last of Us e é um ótimo complemento, muito orgânico para a história. E eu acho que ele serve muito bem pra gente entender um pouco melhor alguns aspectos da personalidade da Ellie. Porque no episódio 6 a gente acaba vendo muito a Ellie falar sobre esse medo de ficar sozinha. E aqui no episódio 7 a gente vai entender um pouquinho sobre as motivações desse medo. O flashback então começa numa escola militar da Fedra, onde eles treinam as crianças para serem futuros guardas daquela zona de quarentena. Mas a única amiga da Ellie e companheira de quarto fugiu, não está mais ali, ou seja, a Ellie mais uma vez está sozinha. Por ela ser órfã, ela tem esse complexo de abandono e isso de ficar sozinha meio que vai moldando como ela lida com as coisas. Ela vai ficando mais agressiva e também mais explosiva. É bem aquela vibe da Inês Brasil, se me atacar, vou atacar. Durante a noite, essa amiga que abandonou a Riley volta e conta que sumiu porque se juntou aos vagalumes. E mais uma vez a Ellie acaba respondendo de forma agressiva justamente porque ela é confrontada com o abandono. Não, e aqui é importante a gente lembrar também que ela tem dois motivos. Primeiro, a questão do abandono da amiga dela ter fugido. E segundo, dela ter se tornado uma vagalume. Já que é importante a gente lembrar que elas estão sendo doutrinadas dentro de um colégio militar da Fedra, que literalmente educam elas para odiarem os rebeldes. A Ellie mesmo fala que no outro dia ela vai ter um treinamento justamente para matar vagalumes. Mas enfim, as duas acabam dando uma escapulida da escola porque a Riley quer mostrar uma coisa muito especial pra Ellie. E nesse curto período que a gente acompanha as duas, muitas lacunas da história acabam sendo preenchidas. Por exemplo, quando elas encontram um homem morto dentro de um dos prédios que tem uma garrafa de uísque do lado e elas pegam e bebem. E isso resgata aquela cena lá da fogueira onde ela também bebe o uísque do Joe pra se esquentar e relembra que a bebida realmente não é tão boa assim. A gente também tem um momento onde a Ellie encontra a famosa revista de piadas dela. O seu quarto é cheio de referências. E a gente tem também até o momento que ela tá sentada na cama lendo uma revista em quadrinhos, que é a mesma que ela comentou com o Sam lá no quinto episódio. Então muita coisa aqui acaba tendo conexão com a história. A Riley vai levar a Ellie para um shopping desativado, mas que teve a sua energia religada sem querer pela Fedra, e o governo falava que lá estava fechado porque estava lotado de infectados,
mas o lugar só estava abandonado mesmo. Eu particularmente achei muito legal ver esses cenários icônicos do jogo, mas também achei incrível como eles deixaram tão tangível para o espectador na adaptação. Eu adorei o fato das lojas do shopping serem marcas que a gente encontra tradicionalmente nos shoppings, como The Body Shop, a Gap e a Victoria's Secret. A gente já sabe o final da história desse shopping, porque a Ellie conta pra Tess lá no segundo episódio o que aconteceu, mas acaba mentindo que estava sozinha. A Riley tá levando a Ellie ali pra se despedir, mas também pra dar essa oportunidade da Ellie viver algumas experiências do mundo antigo. E é muito legal como coisas simples podem ser tão encantadoras para uma pessoa que nunca viveu aquilo. Como a escada rolante, a cabine de fotos e até mesmo o carrossel, que é um cenário icônico do jogo, com a cena das duas amigas que estão vivendo ali um bromance. Porque o que parece pra gente de fora é que as duas realmente se gostam muito, mas não entendem desse sentimento, não entendem dessa sexualidade e acabam não tendo coragem de expor os seus sentimentos pra outra. Mas o ápice de tudo é quando elas chegam no fliperama e a Ellie consegue finalmente jogar o seu tão sonhado e amado Mortal Kombat 2. E eu tenho certeza que essa cena foi nostálgica pra muita gente. Com a gameplay, os sons do jogo, a Milena Wins, eu duvido que quem não assistiu não ficou com vontade de jogar de novo Mortal Kombat. O único problema disso tudo é que todo o barulho que elas fizeram na empolgação do jogo acaba acordando um dos infectados que está ali pelo shopping. E depois de brigarem novamente por causa de abandono, já que a Riley vai com os vagalumes pra Atlanta, se desculparem, se amarem, o infectado ataca as duas numa luta feroz e acaba mordendo a Riley e a Ellie. E é nesse momento que eu venho falar que The Last of Us pode ter dado uma escorregada e uma enfraquecida na história. Eu venho aqui toda semana para enaltecer essa série, então hoje eu tenho liberdade poética para criticar essa cena. O que rolou, gente? Porque me parece que a HBO ficou com dó de arrancar o band-aid e doer demais na gente. Como que a história das duas acaba assim sem resolução nenhuma? A gente aqui queria ver como a Riley ia se tornar uma infectada, como a Ellie lidaria com isso, como ela também perceberia que a infecção não tá rolando com ela. E o que a gente recebeu foi o que prometeram. Nada. E tipo assim, como que a HBO nos dá a cena como a da Tess ou a do Henry e do Sam pra pipocar logo agora? Ah, Will, mas vão mostrar depois. Mas qual a necessidade de mostrar depois? E se mostrar? A gente teve várias cenas que foram super prolongadas e até um pouco cansativas pra a história das duas terminar assim, sem resolução. A gente quer ver mais, pelo amor de Deus. Eu realmente fiquei frustrado nesse final de episódio. Na DLC a gente tem algumas diferenças, porque a gente fica indo e voltando entre esse presente e passado o tempo todo. Mas na série a gente só volta pro presente quando o Joe está ferido, lá no finalzinho do episódio, com a Ellie procurando uma agulha e uma linha pra costurar o ferimento dele. E é isso, gente. Deixa aqui nos comentários agora o que você achou sobre esse episódio e não esquece também de estar se inscrevendo aqui no canal que, ó, tô de olho em você. Até o próximo vídeo.